Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos bíblicos. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou estudante da Palavra de Deus e este canal é dedicado a pessoas que, como eu, ama aprender e estudar a Palavra do Senhor. Bora lá? Hoje, só lembrando, como eu sempre falo, no início é importantíssimo nós termos a Bíblia em mãos para nós acompanharmos os textos, né, e aprender. Não tem jeito, tem que conferir na palavra do Senhor. Hoje, o tema do nosso estudo é o caminho para a árvore da vida. Tema maravilhoso, né? Vamos lá? Nós vamos estudar, quer dizer, aprender, conhecer um pouquinho mais sobre o Eterno e a sua palavra. Eu vou ler um texto, o primeiro versículo do livro de Gênesis, que na Bíblia hebraica também é Bereshit. Gênesis, que para nós foi transferido na nossa língua como Gênesis, lá na Bíblia hebraica é Bereshit. Bereshit significa em um princípio, no início, né, no princípio. Esse primeiro versículo, nós vamos nos ater nele, tá? No Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit Bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse primeiro versículo, num princípio criou, quer dizer, do nada ele fez tudo. Criou o Senhor Deus, os céus e a terra. Nós vamos nos ater numa palavrinha ali, duas letrinhas que tem ali no meio, Bereshit, Bara, Elohim, Et. Esse Et vai ser um dos temas do nosso estudo mais pra frente ali. E nós vamos aprender sobre ele. Tanto na língua hebraica, que é o Ivrit, quanto na nossa língua portuguesa, nós sabemos que são línguas bem complicadas, né? Vamos tentar descomplicar um pouquinho, tá? A simplicidade, singeleza, pureza em toda a obra do Senhor, toda a palavra do Criador. Neste primeiro verso, temos bastante a aprender. Deus é a fonte de tudo. Nada nem ninguém existe além dele. Ele é Deus. Não há outro Deus além dele. Toda a criação dos céus, do universo, das galáxias, das estrelas, os planetas, tudo no universo, tudo foi criado nesse princípio, no Bereshit. Nosso planetinha lindo também foi criado ali. Nós vamos falar sobre a grandeza e a soberania do Eterno Pai. Lá no livro de Salmos 145, 3, grande é o Senhor, Gadol Elohai, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Inescrutável significa insondável, incompreensível. Verso 5, falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Isso Davi, tá? Davi alcançou a Hesed, a graça revelada do grande e eterno Pai. E passou isso para seu filho Salomão. Ao orar lá na consagração do templo, quando Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, na oração, a oração dele ficou registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 8, 27, e também na segunda carta de Crônicas, livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 18. Nesses dois textos tem praticamente a mesma coisa, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até os céus dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Lá em 2 Crônicas 6,18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Os dois textos falam a mesma coisa. Lá no livro de Isaías 40, do versículo 1 ao 31, queridos, quando nós estudamos, nós precisamos amar os estudos. E estudar, a gente tem que ler para aprender. E lá em Isaías 40, do 1 ao 31, leiam tudo, pega a palavra do Senhor, separa um tempinho para estudar. E nós vamos ler aqui Isaías 40, no verso 9. Não dá para ficar lendo tudo, porque o vídeo fica enorme. Aí tem que sair
aos pouquinhos, fazer aos pouquinhos. Isaías 49, eis aqui está o vosso Deus. 40:12, quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Verso 13, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? 14, com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria, Rohamá, e lhe fizesse notório ao caminho da ciência. Isso aqui Isaías está falando do grande poder, a soberania do eterno de Israel, do nosso Deus. O Senhor, Ele é grande, queridos, nada pode conter a grandeza do Senhor, nem o universo pode conter a grandeza dele. Nosso Deus é Gadol Elohai, grande Deus. Em Provérbios 8, 1 ao 35, leiam tudo. A excelência e a justiça dos preceitos da sabedoria, Rohamá, em hebraico. No livro de Provérbios 8, 22, o Senhor me possuiu no princípio, no Bereshit, isso é sabedoria, de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. No verso 26, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. No verso 30, então eu, a sabedoria, estava com ele e era seu aluno. E era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. No verso 30, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor, recebe a graça do Senhor. No princípio, no Bereshit, criou o eterno céus e a terra. Isaías 40:15. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo. Fomos criados do pó da terra. Eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Para o Senhor, a terra é um pó miúdo. Verso 17. Todas as nações são como nada perante ele e considera-as menos do que nada, como uma coisa vã. A quem, pois, me fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Tento entender isso. São perguntas reflexivas. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Isso o profeta Yeshayahu falando, Isaías. Ou com que o comparareis? A quem nós vamos comparar a Deus? A grandeza do poder, da majestade, da soberania do Pai. Isaías 45:5. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Romanos 11:33 nos fala do hino de adoração de Shaul. Romano 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis, quer dizer, insondável, incompreensível, os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lá no livro de Jó, capítulo 38, do 1 ao 41, leio a partir do livro de Jó 38, leio o restante também até o finalzinho. É uma bênção. Deus mostra para Jó a sua grandeza e sabedoria. No encontro que Jó teve com o Senhor, é maravilhoso. No verso Jó 38, do 1 ao 41, eu vou ler o 4, só o versículo 4. Na conversa, no diálogo que eles tiveram ali, o Senhor, o eterno de Israel, perguntou para Jó, Jó, onde estavas tu? Onde estavas tu, Jó, quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. No verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Vocês sabiam que as estrelas cantam? Que o universo todo louva o Senhor? E todos os filhos de Deus, quer dizer, os anjos do céu, rejubilavam? Verso 36. Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem
a mente deu entendimento? O Senhor perguntou isso para Jó. Aí imagine Jó, coitadinho. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra do Senhor, ler o restante dos versículos, é maravilhoso esse diálogo. É assim, o Senhor, cada vez que a gente lê, o Senhor revela, o Espírito Santo revela coisas profundíssimas sobre esse texto, é maravilhoso demais. Isaías 66:1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. Escabelo é um banco pequeno que se apoia os pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o meu descanso? Olha o que o Senhor, profeta Yeshayahu, Isaías, escreveu, Isaías 66:1. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é um banquinho pequeno onde eu descanso os meus pés. Pensa no tamanho do nosso Deus. Pensa que casa edificaríeis vós? E que lugar seria o meu descanso? Diante de tamanha grandeza, força, poder, majestade, soberania e glória do nosso Deus, o universo não pode conter o eterno. Em Gênesis 2:9, lá no Gan Eden, que é o Jardim do Éden, Adão e Eva se alimentavam da árvore da vida. Árvore da vida é Etz Chachaim. O fruto era bom, podiam comer dela livremente, tinham uma comunhão perfeita com o Eterno. Em Gênesis 3:8, e ouviram a voz da palavra, que é palavra em hebraico, é Devar, o livro Devar, Devarim, são palavras de Deus, o livro da lei. Eles ouviram a palavra do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Olha que mistério. Palavra passear. A palavra, quem é a palavra? A palavra passeava no jardim pela viração do dia. Ao desobedecer a palavra do Eterno, Adão e Eva comeram, se alimentaram, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual o Eterno tinha dito que não comessem. O Senhor deu uma ordem para Adão e Eva que eles podiam se alimentar de todos os frutos que tinha no Gan Eden, Jardim do Éden. Só tinha uma árvore lá para eles não comerem, porque no dia que eles comessem, certamente eles morreriam. E eles foram e se alimentaram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, pois eles certamente morreriam. Ao se alimentarem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o mal se potencializou. Houve uma potencialização do mal no interior, no coração do homem. Ficou intrínseco, aquilo ficou dentro deles. A inclinação de fazer o mal, aquilo que é abominável ao Senhor. O homem se corrompeu, desobedeceu a palavra do Senhor. O pecado e a inclinação para fazer o mal agora estava intrínseco nele. O engano da serpente. Por um momento, a serpente os convenceu, enganou, que eles seriam como Deus. Olha só, a serpente convenceu eles que Adão e Eva, se comessem o fruto, eles iam ficar igual a Deus. Mentiu. Eles deram ouvidos à voz de uma serpente. Uma voz estranha, uma voz mentirosa. Adão e Eva desejaram isso. O orgulho ali entrou no coração deles. O orgulho, o desejo de ser igual ou superior ao Eterno, fez com que Satã, a antiga serpente, que era um anjo de luz, um ser de luz, se rebelasse contra o seu Criador e persuadiu e convenceu outros anjos a se unirem a ele e se rebelarem contra o Eterno, e foram expulsos dos céus. E adivinham onde esses seres que foram expulsos do céu, esses anjos caídos, se refugiam? Respondam vocês mesmos. Jó 1:7. Lá no iníciozinho, no capítulo 1 de Jó, tem um diálogo ali parece que é um diálogo entre Deus e Satã. E é feita uma pergunta: de onde vens? E a resposta dele: de rodear a terra. Eu fico rodeando a terra. Entenderam, meus irmãos? O orgulho é algo abominável ao Eterno. O poder do diabo é limitado. O poder de Deus não. O Senhor pode tudo. Nosso Deus pode tudo.
Todo o poder pertence a Ele. Tudo no universo obedece à voz do Senhor, do Eterno de Israel. Cuidado com a antiga serpente. Sejam prudentes. Ela enganou e persuadiu Adão e Eva para pecarem. E continua persuadindo, mentindo, enganando até hoje. Há muita gente. E a nós? Como estamos? Estamos vigiando? Estamos sendo persuadidos pelo mal, pelo orgulho, pelo engano, pela arrogância, pela soberba? Primeira carta de Pedro 5, do 8 ao 9. Ou estamos sóbrios, vigiando, orando com fé e temor no coração, nos santificando, realizando a obra do Senhor. Santificação. Tiago 4:7. Resistamos ao inimigo, nosso adversário, e ele fugirá de vós. Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, aborreço. O Senhor lhe abomina. Esse aborreço ali é um ter nojo. O Senhor tem nojo do mal. Causa ânsias. O mal é nojento. Provérbios 29:23. A soberba, o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito terá honra. Após a queda e a desobediência. Após a queda veio a morte. A palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor é fiel, ela cumpre. E veio a morte eterna. A morte é a separação daquela comunhão que Adão e Eva tinham ali no Éden. Perderam aquele direito de viver eternamente com o Pai. Deus nos criou para vivermos e não para morrermos. Antes que Adão e Eva se alimentassem novamente da árvore da vida, a qual eles tinham livre acesso, o Senhor sabiamente agiu. Já pensaram se Adão e Eva se alimentassem da árvore da vida depois de pecarem, depois de eles terem se corrompido? Eles viveriam eternamente em seu estado de pecado e distanciamento da glória do Eterno. Iriam perpetuar para sempre um status de rebelião contra o Pai. Mas o amor imensurável do Criador por sua criatura, o homem, colocou imediatamente 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida. E sabiamente o Senhor agiu. A partir do Gênesis 3:14, a serpente foi amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, e ele desobedeceu a palavra de Deus por ele ter dado ouvidos a Eva, que ouviu a serpente e não deu ouvidos à voz do Pai. Gênesis 3:17, toda a terra foi corrompida. Aí começou a pairar a insegurança, inimizades, inveja, ódio, dores, enfermidades, sofrimentos e a morte. Tudo isso veio sobre a terra por causa do mal que a desobediência, a infidelidade causou. O Senhor, pela sua graça, providenciou túnicas de peles e vestiu Adão e Eva. Gênesis 3:21. Foram lançados fora do Gan Éden, do jardim do Éden. Em Gênesis 3:23, o Senhor é amoroso, porém justo. O Senhor Deus pôs querubins e uma espada flamejante de fogo inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, Etz Chaim. E já determinou ali a vitória de Yeshua, que é de Jesus, o primeiro e o último. Ali o mal foi crescendo cada vez mais. Gênesis 3:15. Esse versículo é um dos versículos mais maravilhosos, porque aqui já tem a profecia da vitória que Yeshua teria e a redenção, a morte e ressurreição. Tudo está nesse versículo, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tem estudo aqui no canal sobre essa profecia. Nos fala sobre a morte e ressurreição de Jesus. Ele esmagou a cabeça de Satã na cruz ao ressuscitar em glória, vitorioso no terceiro dia. E mesmo após a queda, o Senhor continuou abençoando o homem.
Só que a maldade se multiplicou, foi crescendo, crescendo, e cresceu tanto a mente, o coração foi ficando cada vez mais mal, a violência, a corrupção do gênero humano se degradando ao ponto de entristecer ao Pai, e ele trouxe o dilúvio. Não sem antes dar a oportunidade de arrependimento, de que todos se convertessem e fossem salvos, mas sabemos que não foi isso que aconteceu. Não valorizaram a oportunidade de serem salvos. Só Noah, que é Noé, e sua esposa e seus filhos e suas noras, ali, total de 8 pessoas que foram salvos. O Senhor viu Noé, falou com Noah, e o Eterno Pai recomeçou uma nova história ali, pois Noé, ele andava com o Senhor, ele era varão justo, reto, ali junto com a sua família, mas o mal ainda estava intrínseco no coração do homem. O mal continuou se potencializando, a inclinação do mal era cada vez maior, e o mal foi crescendo, e ali veio a época de Abraão. Houve o chamado de Abraão, Abraão creu, obedeceu, ali o Senhor fez uma aliança eterna com Abraão, o pai da fé. O Senhor disse que em ti, os que creem, né? Abraão é tipo das pessoas que creem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que creem serão benditos, todas as famílias da terra. Então, a sua família, né, a família de Abraão, cresceu, ficou numerosa como as estrelas, a qual não se pode contar. Todos nós que cremos somos contados como filhos de Abraão, aqueles que creem na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Pai. E o mal continuou crescendo, não parou não. Houve a destruição de Sodoma e Gomorra, e assim parece que os acontecimentos desta história são cíclicos. Não é que parece que são cíclicos? Fica rodando, rodando e se repetem. Já tiveram a sensação de que o homem, a humanidade, já tiveram a sensação que a nossa história parece que está andando em círculo? Não parece que está andando em círculo? Quando andamos em círculo, perdemos o foco e não chegamos a lugar nenhum. Rodamos, rodamos, rodamos e não chegamos ao lugar desejado. Reflitam o que nos faz ou tem feito nós ficarmos andando em círculo. Há um lugar que o Eterno deseja que nós cheguemos, na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Canaã Celestial. Lembro das maravilhas, dos milagres que o Eterno operou, salvou, retirou o povo de Israel lá do Egito para levar a terra prometida em Canaã, né? Ali a presença do Pai estava sempre com eles, através da nuvem e da coluna de fogo, para os proteger, para os guiar. Tiveram alimento que caía do céu, que era o maná, caía todo dia. A providência do Senhor estava sempre ali, não faltou água, alimento, tudo eles tinham ali, tudo que precisavam, eles tinham ali no deserto. Mas o povo murmurou, desobedeceu, idolatrou, fizeram um bezerro de ouro, e assim andaram em círculo por 40 anos. Um percurso entre Egito e Israel tem em média 450 a 500 quilômetros. É um percurso que demoraria um mês, digamos assim, para fazer. Como tinha animais, idosos, crianças, vamos dizer que demoraria uns 3 meses para fazer. Eles ficaram rodando em círculo 40 anos. Olha que coisa. A falta de fidelidade à palavra do Eterno fez com que eles andassem em círculos. Desviaram o foco, que era a terra prometida, a Canaã. Reflitamos. E nós? Nós, como nós estamos? Como está a nossa fé? Como está a nossa fidelidade com o Eterno, com o Senhor? Bereshit bara Elohim etz hashamayim vete haaretz. Mas a onisciência do Eterno, como ele sabe de tudo antes de acontecer, nada nem ninguém pega o Eterno despreparado. Desde o Bereshit, que é o princípio, ele traçou o projeto de salvação para esse ser tão especial que ele criou para a sua glória, honra e louvor, que somos nós. Nós fomos criados, o homem, fomos criados à imagem e semelhança do Pai, para a honra, glória e louvor dele. Tem 2 letrinhas hebraicas ali, que é essa palavrinha que eu falei que a gente veria, sobre o et, é a letrinha Aleph e o Tav. Aleph e o Tav, do alfabeto hebraico.
A letra Aleph, que é a primeira letra, a letra Aleph é a primeira letra do alfabeto Aleph Beit hebraico. Ela corresponde ao número 1. A letra, eu já falei aqui no meu canal, que as letras hebraicas têm um valor numérico. E a letra Aleph, que é a primeira letra, o valor dela é o número 1. Primeiro é 1, único. E a letra Tav é a última letra do alfabeto. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. E corresponde ao número 400. Bem, então essa palavrinha aí, Et Hashamayim, é como um objeto direto que define, é algo definido, que está consumado, está definido. Esse Et ali é algo que está consumado. Objeto direto definido. A todos que estudam conosco aqui no canal já sabem, né? Primeiro e o último. Quem era e é e sempre será o primeiro e o último, o alfa e o ômega, no projeto do Pai para a salvação do homem, desde lá do Bereshit. Quem é o caminho de volta para o Gan Eden, Jardim do Éden, o caminho para a árvore da vida, o caminho para a Nova Jerusalém. Acertaram. Yeshua HaMashiach. O Eterno colocou a eternidade em nosso coração. O tempo do Eterno é o Logos, Kairos, eternidade. O tempo lá não é contado. O tempo de Deus não é contado. Ele não é igual a nós que fica no reloginho lá sabendo 1 hora, 2 horas, um dia do mês, o ano, não. Para ele, o tempo dele é eterno. Depois da desobediência de Adão e Eva, eles entraram no tempo Cronos. Nosso tempo, sim, é contado no relógio. Tempo contado para a morte. Eclesiastes 3:11. Tudo o Eterno fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade é Olam em hebraico. Sem que ele possa descobrir a obra que o Eterno fez desde o princípio, desde o Bereshit, até o fim. Deuteronômio 29:29. Olha que maravilha, meus irmãos. As coisas encobertas são para Adonai, o Senhor. As reveladas, aquilo que o Espírito Santo tem revelado, são para nós e os nossos filhos, hein? Então, trata de fazer seu filho ler a palavra do Senhor ali, conhecer a palavra do Senhor, porque aquilo que está revelado na palavra de Deus é para nós e para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar, sim, ler junto com os nossos filhotinhos, nossas filhinhas, desde bebezinho, é bom você ensinar a palavra de Deus. O próprio Eterno colocou o anseio de eternidade no coração do homem. Todos nós desejamos viver para sempre. Ninguém quer morrer. O homem não foi feito para morrer. Que o nosso tempo não fosse contado para a morte, e sim para a vida eterna com o Senhor. Sermos restaurados e ter aquela comunhão lá do Gan Eden, que é o Jardim do Éden, e voltar a nos alimentar da árvore da vida. Bem, o homem entendeu que perdeu esse direito de se alimentar da árvore da vida. Perdeu aquela íntima comunhão com o Eterno. Mas e agora? Como restaurar nosso relacionamento com o Senhor, nosso Criador, Deus e Pai? Existe um caminho para voltarmos a nos alimentar da árvore da vida. Nem adianta pegar atalhos, viu? Estará andando em círculos, igual o povo lá no deserto. Não chegará a lugar nenhum. Não era fácil não, hein? Lá o Senhor colocou querubins com espada flamejante para guardar o caminho. O Senhor falou com Moisés, na época de Moisés lá. O usou para libertar da escravidão o seu povo escolhido. O povo de Israel. Semente de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor deu todo o projeto do tabernáculo para Moisés. Deu a Torá, a lei, os mandamentos, os estatutos, o culto na Arca da Aliança, que continha o maná, a vara de Arão florescida e as 2 tábuas da lei, a Torá, que ficava no santuário do Velho Testamento, é uma importante evidência de que não devemos fazer imagens de Deus, nem que nós quiséssemos, né? Deus, que o Senhor, depois que o Senhor libertou os israelitas da escravidão do Egito, ele mandou que eles construíssem um santuário, um tabernáculo, e depois, lá na frente, né, Salomão construiu o templo, o primeiro templo lá de Jerusalém, onde o Senhor habitaria, sempre habitou no meio deles. O caminho de volta para o Gan Eden, o caminho da árvore da vida. Tanto no tabernáculo quanto no templo, havia um lugar santo, que só o sumo sacerdote
dos levitas, descendentes de Arão, podiam entrar uma vez por ano, no dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, né? O sangue do cordeiro era derramado para perdão dos pecados, e o sacerdote entrava no Santos dos Santos só uma vez por ano. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão dos pecados. O sumo sacerdote tinha de entrar amarrado numa corda, pois se porventura tivesse em pecado, ele seria fulminado ao entrar no Santos dos Santos, ele seria fulminado se tivesse com algum pecado. Então eles amarravam uma corda nele, porque caso ele não voltasse, eles podiam puxar, porque não podia entrar no Santos dos Santos. Ninguém podia entrar no Santos dos Santos. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Né? O Santos do Santo em hebraico é Kadosh Kadoshim. Então amarravam uma corda para puxar caso ele morresse, pois ninguém, além do sumo sacerdote, poderia entrar no Santos dos Santos. Somente nesse dia, no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão. Haviam 2 querubins nas cortinas que separavam no interior do templo o lugar santo dos santos dos santos. No templo tinha o lugar santo e os santos dos santos. Aí tinha uma cortina com 2 querubins bordados na cortina, e eles guardavam, protegiam o caminho entre o lugar santo e os santos dos santos dentro do templo e no santuário também. Que era ali no caso, que era o que era o símbolo máximo da presença do Eterno Pai. O porquê desses 2 querubins? Para que todos se lembrassem, tivessem a memória de que desobedeceram a palavra de Deus. A desobediência, a infidelidade trouxe a separação do homem e Deus. Todos sabiam que após a queda de Adão e Eva, o Senhor colocou querubins para guardar a árvore da vida. Yeshua, Jesus, Deus é a nossa salvação. O Senhor Deus nos salva. Quando Yeshua veio e habitou entre nós, ele cumpriu todo o projeto do Pai, toda a lei, aquilo que os profetas profetizaram sobre o Mashiach, sobre o Messias, tudo se cumpriu. Ele derramou o seu sangue, pagou o mais alto preço por uma alma pecadora e nos redimiu. Em Mateus 27, 51, lá na cruz do Calvário, quando Jesus, Yeshua, entregou seu espírito ao Pai, essa mesma cortina foi rasgada de alto a baixo, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, Filho de Deus que foi morto, derramou seu sangue, sangue inocente, puro, justo, por mim, por você, por mim e por você, meus irmãos, por todos que cremos nele, abriu o caminho agora está livre, pois ele é o caminho que nos leva ao Pai. Só Jesus, só Yeshua pode entrar no Santos dos Santos, pois ele é santo, justo, fiel, obediente ao Pai. No livro de João 14:3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 1, do 1 ao 5, ele era o verbo desde o princípio. Quem era o verbo desde o princípio? Que está lá no princípio, o primeiro e o último, o alfa, o ômega, aquele que estava com Deus e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João 14:6, eu sou o caminho, Ani Derek, eu sou a verdade, Ani Emet, eu sou a vida, Ani Rai. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E agora não há mais separação entre nós e o eterno. Pelo sacrifício de Yeshua, Cordeiro de Deus, temos acesso direto ao Pai, pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Pai olha para nós, mortos em nossos pecados, mas ele vê o sangue do Cordeiro, Filho de Deus, o sangue de Jesus que foi pago por mim, por nós, pecadores. Em Provérbios, a árvore da vida é citada em 3 versículos. Em Provérbios 3:18, nos fala o seguinte: é árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo é chegado, é árvore da vida.
Provérbios 15:4. Uma língua saudável é a árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do jardim do paraíso de Deus. Verso 2, Apocalipse 22:2. Ao ver a nova Jerusalém, João viu a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto para a saúde das nações. Verso 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Isaías 30:21. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Reflitamos. Estamos andando no caminho? Estamos andando em círculo? Ou até parados, sem foco, nos cansando à toa? Que nossos olhos possam estar postos no Senhor, na eternidade, nas coisas que são do céu. Jesus, Yeshua, Mashiach, autor e consumador da nossa fé. Que nossa fé no eterno em Jesus esteja cada dia mais fortalecida. Aprendemos hoje que Jesus abriu o caminho. Yeshua ele é o primeiro e o último. Ele estava no Bereshit, ele estava antes de tudo, todas as coisas. Tudo foi feito por ele, para ele, tudo é dele. Aprendemos que Jesus abriu o caminho para que nós tivéssemos de novo comunhão com o Pai. Os que creem nele possam voltar a se alimentar da árvore da vida e vivermos eternamente com o nosso Senhor. Se você gostou, curta, compartilhe, comenta aí que eu gosto de ver os comentários. Podem ver várias vezes, o estudo vai ficar gravado no YouTube, que você também consiga entender e crescer a cada dia mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Shalom, Ulehitraot, até mais. Obrigado pelo carinho, beijo para todos.